aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Fabiano, do Instituto Federal de Hortolândia. Vamos lá para mais uma aula de usinagem convencional, galera? Vamos lá. A gente já teve na primeira aula da parte 1, o quê? Falando um pouco de usinagem, mas ali falando dos movimentos de usinagem. Então, naquela ocasião, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista o vídeo. A gente viu os movimentos importantes ali para que ocorra a usinagem, tá certo? E aí agora, nessa segunda parte da aula, a gente vai entrar ali em parâmetros de corte. Vocês vão ver que existem vários parâmetros de corte. A gente vai aqui trabalhar com 3 deles, que são os mais importantes aqui para a gente. Tá legal, pessoal? Então vamos lá, então, que a aula está bem interessante. A gente vai falar aí um pouco desses parâmetros de cortes aí, da usinagem. Beleza, galera? Vamos nessa! Bem, pessoal, na aula passada, a gente falou da importância do parâmetro de corte. Então, toda vez que você for fazer uma usinagem, seja um torneamento, fresamento, uma furação, né? Esses vários processos de usinagem que a gente tem, tá? Seja qualquer um deles, você tem que se preocupar com os parâmetros adequados para que você faça essa usinagem da menor maneira possível, tá? Então, como são determinados esses parâmetros de corte? Normalmente, o fabricante da ferramenta, ela que vai fornecer para você esses parâmetros de corte, ou você vai encontrar em catálogo, em tabelas. Eles conseguem esses parâmetros através de experimentos. Então, por exemplo, teve um fabricante de uma ferramenta que vai lá e desenvolve a ferramenta. Então, ele vai lá e faz vários testes, usinando vários tipos de materiais, com várias condições, e vê qual que é a mais adequada ali para aquela ferramenta que ele está desenvolvendo. E aí ele vai colocar uma faixa normalmente, né? Qual que é o mínimo para se trabalhar e qual que é o máximo desses parâmetros. Então ele vai recomendar para você trabalhar nesses parâmetros de corte para que você consiga o quê? Ter a melhor usinagem possível ali do seu sistema. Tá? Então isso é parâmetro de corte. Tá? Então são esses parâmetros determinados ali que você vai encontrar em catálogos, em tabelas, para que você faça a usinagem da melhor maneira possível. Beleza, pessoal? Então vamos lá continuar e vamos ver o principal parâmetro de corte ali, que é o primeiro deles. Bem, pessoal, o primeiro parâmetro, e também acho que é um dos mais importantes, né? É o mais importante dos 7 que a gente vai falar aqui. A gente vai falar sobre 3 especificamente, né? Mas dos 7 parâmetros de corte que tem, o mais importante é o que? A velocidade de corte na usinagem. O que seria essa velocidade de corte? Tá? Então tem 2 definições aí que são a mesma coisa, até na descrição aí tá praticamente a mesma coisa. Então a primeira ali é do professor ali, ó, Diniz, tá? É o professor Anselmo Diniz. Esse professor é lá da Unicamp, ele trabalha com usinagem há mais de 40 anos, tá? Então ele é professor lá de usinagem. Então ele fala aqui o quê? O que é velocidade de corte? É o resultado de deslocamento da ferramenta diante da peça, considerando o tempo, tá? Aí depois tem uma outra denominação ali, que é a mesma coisa, né? Que eu tirei lá do Telecurso 2000. Né, que é o espaço da ferramenta, que é o espaço que a ferramenta percorre, cortando o material dentro de um determinado tempo. Ou seja, essa denominação da velocidade de corte, ela vem lá da física. Né? Vocês lembram lá da física que a gente tinha velocidade média? Tá legal? Então, essa denominação, que é o que? É o espaço que você percorre por um determinado tempo. Isso, a velocidade de corte, é trazido esse conceito de velocidade lá da nossa física. Beleza, pessoal? Então, a velocidade de corte é o parâmetro mais importante e esse que vocês nunca podem esquecer, o conceito dele. Tá? Então, vocês têm que entender bem o que seguiria a velocidade de corte. Bem, eu comentei com vocês que o parâmetro de corte são o quê? São faixas de valores. Como são faixas, pessoal? Então, a velocidade de corte vai depender de vários fatores, beleza? Então, o primeiro deles, que a gente colocou ali, seria o quê? O tipo de material da ferramenta. Numa próxima aula, eu vou comentar com vocês quais os vários tipos de ferramenta que a gente tem no mercado, tá? Então, a gente tem uma ferramenta desde as mais simples, tá? Que não consegue trabalhar com velocidade de corte muito alta, até ferramentas feitas com alta sofisticação, e essas conseguem trabalhar com velocidade de corte muito alta, tá bom? Então, dependendo desse material de que é feita essa ferramenta de corte,
você vai trabalhar com uma certa velocidade de corte. Tudo bem? Então, quanto mais, por exemplo, mais duro é o material da ferramenta, você consegue trabalhar com velocidade de corte maiores. Então, isso, pessoal, é um dos fatores que vai influenciar a velocidade de corte. Beleza? Outro fator, o material a ser usinado. Tá? A gente sabe que tem vários tipos de materiais. Por exemplo, tem o alumínio, tem o cobre, tá? Tem o aço, tem vários tipos de ligas de aço. Então, dependendo desse material que você vai usinar, você vai ter que trabalhar com uma velocidade de corte. Aí é o mesmo esquema da ferramenta. Então, dependendo se o material é muito duro, tá? Você vai ter que trabalhar o quê? Com velocidade de corte menores. Se o material é mais mole, ele não tem uma dureza tão elevada, você consegue trabalhar com velocidade de corte maiores. Por exemplo, se você pega, por exemplo, para usinar um aço, que tem uma certa dureza, e depois você vai usinar um alumínio, tá? Qual que é mais duro? A gente sabe que o aço tem durezas mais elevadas do que o alumínio. Não só dureza, mas outras propriedades mais elevadas. Tá? Então, você vai trabalhar com velocidade de corte menores. Então, essa velocidade ela é influenciada pelo material que você vai estar cortando. Beleza, pessoal? Qual que é um outro fator que vai estar influenciando ali na sua velocidade de corte? O tipo de operação. O que seria operação? Por exemplo, se você pega no torneamento, você tem várias operações. Tem operações de torneamento cilíndrico, quando você tira o quê? Material ali no seu diâmetro. Tá? Ou então, você pode ter uma operação para tornear interno, um torneamento interno. Ou você pode também fazer um roscamento, fazer rosca no torno. Todo mundo lembra o que é rosca? Que tem um parafuso e tem a porca. Então, quando você vai fazer uma rosca no torno, é um outro tipo de operação que você vai executar. Então, dependendo dessa operação, você vai usar uma velocidade de corte diferente, adequada para aquele tipo de operação. Tá? Qual que é um outro fator que influencia a velocidade de corte? Condição de refrigeração. Tá? Não sei se vocês já viram, muitas vezes quando a gente está observando uma usinagem, o pessoal ele usa o quê? Um fluido para refrigerar e lubrificar aquela região que está fazendo o corte, que é a ferramenta e peça. Tá? Então aquela região ela demanda muito calor, devido ao atrito que tem entre a peça e a ferramenta. Então se você consegue ter uma refrigeração ali bem adequada, usando esse fluido de corte, tá? Que ele tem essa função tanto de refrigerar e também quanto de lubrificar a região ali de corte, você consegue trabalhar com uma velocidade de corte maior. Tá? Se você tem essa refrigeração mais eficiente. E por fim ali que eu coloquei, que são os 5 fatores, é o que? A condição da máquina. Tá? Muitas vezes você poderia até trabalhar em velocidade de corte mais elevadas, mas a máquina que você está usando para fazer essa usinagem não te dá as condições para você trabalhar com velocidade de cortes muito alta. Tá bom? Então isso também acaba influenciando ali na velocidade de corte que você vai estar usando. Tá? Pensando ali na condição da sua própria máquina que você está fazendo a usinagem, que é a máquina ferramenta. Beleza, pessoal? Então essa velocidade de corte, esses são aí os 5 principais fatores que vai estar influenciando ela. Que você pode trabalhar com velocidade de corte maiores ou menores. Beleza? Então, pessoal, eu falei para vocês que o fabricante da ferramenta, ou você vai encontrar em algum catálogo, alguma tabela, uma faixa ali que você vai trabalhar esses parâmetros de corte. Pensando na velocidade de corte, que é o principal dele ali que a gente falou para vocês, tá? Então você tem o quê? Uma velocidade mínima e a velocidade máxima, que seria essa faixa de você trabalhar. Agora, se você trabalha com uma velocidade maior do que é especificado, o que pode acontecer? Ou se você trabalha numa velocidade menor, eu coloquei para vocês aí as consequências de você trabalhar não naquela faixa que foi especificada ali, tá? Do parâmetro adequado para você trabalhar com aquela usinagem, tá? Então, se você trabalhar numa velocidade maior, o que pode acontecer? Um superaquecimento da ferramenta. Então, aquele processo de usinagem, pessoal, ele acontece, é um processo de cisalhamento, em que a ferramenta vai estar cortando o seu material. Então, se você trabalha numa velocidade muito alta, tá? Acima
do que foi especificado, ele vai começar a gerar muito mais calor, né? Devido ao atrito que tem ali. E aquilo ali pode aquecer muito o sistema. E aí você pode ter um superaquecimento da ferramenta. E a ferramenta ela tem uma certa dureza. Tá? Essa dureza ela pode começar a perder se você começa a aquecer o material. Tá? Não sei se vocês se lembram ali. Lembra das propriedades de material? Basicamente, todo material, quando você aquece ele, a dureza e outras propriedades, elas vão o quê? Vão diminuindo, vão estar variando, devido a esse aquecimento que você dá no material. Então, se a ferramenta começa a aquecer muito, ela começa a perder a dureza, começa a perder a tenacidade. Dependendo do processo que você tem de usinagem, você precisa ter tenacidade. Não é recomendável que você trabalhe acima da velocidade máxima, que foi especificado pelo fabricante. Tá? Você pode ter esse tipo de consequência. Uma outra coisa que pode acontecer também, se você trabalha a uma velocidade maior, é um superaquecimento da peça. Se você aquece a sua peça, ela vai começar a dilatar e ficar o quê? Maior no seu diâmetro, tá? Ou ficar maior, ou ficar menor no furo, tá? Se você está pensando em um furo da sua peça. Então, ou seja, as dimensões da peça, elas vão começar a ficar comprometidas se você começa a aquecer muito ela, tá bom? E quando você trabalha em velocidade de corte muito alta, esse aquecimento pode provocar isso. E por fim, você tem um desgaste prematuro da ferramenta. A ferramenta de corte ela tem uma aresta, que é conhecida também como aresta de corte. Tá? Conforme você vai estar fazendo a usinagem, essa aresta ela vai perdendo o seu gume, né? O seu corte. E aí, se você trabalha com velocidade de corte muito mais elevada do que o especificado, você vai ter um desgaste prematuro. Vai desgastar muito mais rapidamente a sua ferramenta e ela vai ser inutilizada mais rapidamente. Tá? Então, essas são as consequências aí que a gente listou para vocês aí de você trabalhar em velocidade de corte maior do que o especificado. Tá bom, professor? Então não pode trabalhar com velocidade de corte muito elevada. Vou trabalhar com velocidade de corte bem menor então, para não desgastar a ferramenta. Mas aí que tá, pessoal. Se você trabalha com velocidade de corte muito mais baixa, você também vai ter outras consequências. Uma delas é o quê? O corte pode ficar o quê? Sobrecarregado. Tá? Então, quando você trabalha com velocidade de corte mais baixa, você vai exigir da máquina mais força para você fazer a remoção de material. Bom? Porque como eu falei para vocês, aqui na usinagem a gente tem um cisalhamento do material. Então, se você for cortar esse material com uma velocidade mais devagar, ele vai ter mais dificuldade de cortar esse material. E aí vai ter o quê? Uma força, vai exigir uma força maior da máquina, uma força maior ali em contato da ferramenta com a peça. Tá? Isso aí pode acontecer quebra na ferramenta. Tá? Então, não é recomendável você também trabalhar com uma velocidade de corte muito mais baixa. Qual que é um outro problema que você tem? Né? Qual que é uma outra consequência ali de você não trabalhar na velocidade adequada? É o quê? É o rendimento de trabalho que você vai subinutilizar. Tá bom? Se você trabalha com uma velocidade muito mais baixa, lembra que eu falei para vocês lá na primeira aula? O que a empresa precisa hoje? Ela precisa ter produtividade. Então, se você trabalha com velocidade de corte muito baixa, você vai o quê? Inutilizar aquela máquina, vai produzir menos, então vai cair a sua produtividade. Beleza, pessoal? Agora, muito atento, pessoal, que é muito importante aqui. Esses conceitos, né, que você tem ali, quando você não trabalha com a velocidade de corte adequada, ele é muito mais aplicado quando você tem o quê? Em uma indústria que trabalha com produção, conforme eu falei para vocês lá na primeira aula. Tá? Por quê? Se você vai fazer uma única peça, se essa velocidade de corte não tiver o quê? Muito adequada, talvez você não vai ter grandes problemas. Tá? Se você trabalha com uma velocidade de corte um pouquinho maior do que o especificado, para fazer uma usinagem de uma única peça, não vai ter problema ali na sua peça, na sua ferramenta, tá? Por aquecimento, porque é uma única peça. Tá? Se você trabalhar uma velocidade de corte mais abaixo, o esforço da sua ferramenta não vai ser tão prejudicial que pode quebrar a sua ferramenta. Você não vai ter problema, né, de produtividade, porque é uma única peça que você está fazendo. Então,
esses parâmetros aqui, eles tomam muito mais relevância quando você está trabalhando com a produção, com produtividade. Tá? Quando você está trabalhando com peças em séries. São várias peças que você tem que fazer durante ali no seu dia, né? num turno de trabalho que você tem. Beleza, pessoal? Então, tenha isso em mente, pessoal. Esses parâmetros são muito mais importantes, eles tornam-se muito mais significativos quando você tem o quê? Uma produção ali, uma produção seriada. A velocidade de corte, ela tem que ser aplicada. Então, tenha isso em mente, pessoal. Esses parâmetros são muito mais importantes, eles tornam-se muito mais significativos quando você tem o quê? Uma produção ali, uma produção seriada. Então, a gente viu a velocidade de corte, que foi o primeiro parâmetro ali que está descrito aí nesses 7 parâmetros que a gente tem. Então, a velocidade de corte é o mais importante, tá? De toda a usinagem que você tem ali, é o parâmetro mais importante. Depois, a gente tem o avanço de corte ou simplesmente o avanço. Ah, pessoal, velocidade de corte tem uma sigla lá para você determinar ela, que é o VC. Esse V, normalmente, ele tem que ser escrito minúsculo, com ali o Czinho, que é a velocidade de corte. Isso significa, é isso que significa esse parâmetro de corte, tá? É uma abreviação ali do seu parâmetro. O outro parâmetro que a gente vai ter é o avanço. Lembra lá quando a gente viu na primeira aula que existe um movimento de avanço. Quando você está pensando lá no torneamento cilíndrico, seria aquele movimento em que a ferramenta passa ao longo da peça, tá? Para promover ali aquela remoção contínua de material. Então isso é o avanço, é um outro parâmetro de corte, que a gente vai ver também. Tá? Aí o terceiro é a profundidade de corte. O que seria a profundidade de corte? É o tanto de material que você remove enquanto a ferramenta está em contato com a peça. Tá? Vocês vão ver que você pode, por exemplo, remover 4 milímetros, por exemplo. Então, cada vez que você vai lá e passa pela peça com a ferramenta, você tira um tanto de material. Isso é a profundidade de corte. Tá? Qual que é essa quantidade, qual que é essa espessura de material que você vai tirar. Um outro parâmetro de corte é o quê? A área de corte que você tem. Tá? Isso vai depender da aresta da sua ferramenta. Então, existe ali uma área em contato da peça com a ferramenta, que é conhecida como área de corte. É um outro parâmetro. Depois, você tem o quê? A pressão específica de corte. Tá? Então, ela depende o quê? Da área de corte e de outros fatores, pessoal. Tá? Então, é a pressão específica de corte. Depois, você tem a força de corte. Tá? Lembra que eu falei para vocês? Aqui, a gente está fazendo um cisalhamento. Então, toda vez que você tem um contato da ferramenta com a peça, você vai ter ali uma pressão e também vai ter ali uma força, dependendo de todos os movimentos que você tem. Então, que é a força de corte. É um outro parâmetro de corte. E, por fim, a potência de corte. Tá bom? Que é a partir da força, você consegue chegar nessa potência de corte que você tem. Ali, esses outros parâmetros de corte, do 4, 5, 6 e 7, a gente não vai ver aqui no curso. Então, o mais importante aqui para a gente seria aqueles 3 primeiros parâmetros que eu falei para vocês. Que é a velocidade de corte, que é o VC. O outro é o avanço, tá? Conhecido como F, que é de feed de inglês, ou S. Tá? Tem um pessoal aí que também usa S como avanço. E por fim, a profundidade de corte, que é conhecida como AP. Tá? Profundidade de corte. Então, esses 3 parâmetros são muito importantes ali para aqui a nossa usinagem aqui, para o nosso curso técnico. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo até agora? Entenderam bem ali os 7 parâmetros que a gente tem, tá? Principalmente esses 3 primeiros. Beleza? Então, pensando na velocidade de corte, eu comentei com vocês agora há pouco que esse conceito da velocidade de corte vem da física. Tá? O que você tinha lá na física, pessoal? Vamos ver se vocês lembram aí. Você tinha o VM, que era a velocidade média. Tá? A velocidade média era o quê? Era o espaço que você percorria, que era a variação no espaço, tá? Dividido
pela variação do tempo, que era o tempo que você gastava para percorrer. Então esse é o conceito da velocidade de corte também, né? Ele é em cima lá da nossa equação da física, o ΔS sobre o ΔT. Quando a gente pega essa equação da física e passa aqui para a usinagem, então aqui, pessoal, a gente tem o VC, que é a nossa velocidade de corte, ela está no lugar aqui do nosso VM, que é na velocidade média. Então a velocidade de corte vai ser igual a π vezes o diâmetro. O π vezes o diâmetro é a distância. No próximo slide eu vou explicar para vocês o que seria essa distância. O diâmetro, conforme eu falei para vocês lá na primeira aula, sempre na usinagem a gente vai ter algum movimento circular, seja no torneamento em que a peça gira, né? Então é a sua peça que vai estar girando, então é o diâmetro da sua peça lá no torno. Ou seja na furação, por exemplo. Na furação, normalmente o que vai girando é o quê? É a sua broca que gira. Então a sua broca girando, você tem que pegar o diâmetro da broca. Se você estiver fazendo um fresamento, o que está girando lá no fresamento? A ferramenta de corte, que é a fresa. Então você pega o diâmetro da fresa. Então esse diâmetro aqui é a ferramenta, ou no torneamento é o próprio diâmetro que você está fazendo na peça. Vezes N. N é o quê? A rotações por minuto, que é a RPM. É uma medida de frequência. Quantas vezes aquilo vai acontecer em tal tempo. No caso aqui por minuto. Então aqui já está embutido o ΔS. É o tempo que você gasta ali para estar fazendo o seu giro. Então é RPM. No caso é RPM, rotações por minuto. Aí você divide tudo aqui por 1000. E por que, professor, tem esse 1000 aqui? Acontece, pessoal, que a velocidade de corte é um número muito grande. Então o pessoal convencionou a colocar ela metros por minuto. Ao invés de trabalhar com milímetro, a gente trabalha com metro. Mas na mecânica a gente trabalha com milímetro, não é isso? Então, para você colocar o seu diâmetro aqui em milímetros, você tem que dividir ele por 1000 para passar para metro. Porque o que tiver aqui de um lado a unidade metro, do outro lado também tem que ser a mesma unidade. Então por isso que tem esse 1000 aqui, para dividir o seu milímetro aqui e passar ele para metro. Tá bom, pessoal? E aí, então a velocidade de corte é sempre dada em metros por minuto. Tá? Porque se a gente estivesse usando milímetros, ia ficar um número muito grande. Aí teria que usar potências, né? Lembra lá potências de 10? Então para a gente não ficar usando isso, a gente se faz ali por metros. Metros por minuto. Beleza, pessoal? Então essa é a equação da velocidade de corte que a gente tem na usinagem. Aqui, ó, a gente pode ver melhor. Então, eu falei para você que toda usinagem tem um movimento circular. Se a gente pegar lá da matemática, qual que é o comprimento de um círculo, né? Que o pessoal chama de corda. Né? Se você pega um círculo, corta ele aqui, ó, e estica ele, esse comprimento é 2πr, lá da nossa matemática. 2 vezes π vezes o r. O 2r, pessoal, é a mesma coisa que o diâmetro. Tá certo? Então você tem o π vezes o diâmetro, que é aqui. Essa é a distância percorrida na sua usinagem. Tá? Seja pelo diâmetro ali da peça, seja pelo diâmetro da broca, se você está fazendo uma furação, seja pelo diâmetro da fresa, se você está fazendo um fresamento, seja pelo diâmetro do rebolo, se você estiver fazendo o quê? Uma retificação, tá bom? Então esse diâmetro é sempre o diâmetro aí da ferramenta ou da sua peça. É sempre o diâmetro que está fazendo um movimento de corte. Vezes o N, que é a nossa rotação. E aqui dividido por 1000. Tudo bem, pessoal? O que acontece? Eu gosto dessa equação de mostrar para vocês nesse formato. Porque eu creio que todo mundo já estudou lá na física essa equação da velocidade média, né? Então acho que vocês já têm esse conceito da velocidade lá da física, então a gente traz aqui para usinagem. Mas normalmente a gente não vai precisar calcular a velocidade de corte, tá? O que a gente vai precisar calcular normalmente é o que? A RPM, que é esse N. Porque seria o que? A rotação adequada para a gente colocar na máquina, para a gente conseguir trabalhar naquela velocidade de corte adequada, que a gente pegou lá numa tabela, que a gente pegou num dado de um exercício
Então a gente precisa calcular qual que é essa RPM. Beleza, pessoal? Então, para exemplificar aí para vocês, eu tenho aqui um exercício. Esse exercício aqui foi tirado de um concurso da Petrobras. E até em concursos isso aqui é cobrado. Então é muito importante. Se você vai fazer um teste em alguma empresa, tá? E se você for trabalhar com usinagem, ou mesmo que não for trabalhar com usinagem, mas for trabalhar na área da mecânica, muitas vezes cai essas questões como teste para vocês, tá? Para você calcular ali o parâmetro de corte. Então vamos lá, ó. Considerando que o número de rotação por minuto de uma máquina que executa operações de furação, no caso aqui ele está usando que tipo de usinagem? É furação. Então ele falou que a máquina ela tem o quê? Ela tem a RPM ali, são valores fixos, são limitadas. Normalmente é isso aí, pessoal. Quando você vai trabalhar com uma máquina convencional, você tem o quê? Você tem várias RPMs que você consegue colocar na máquina, porque aquilo ali, aquelas RPMs, se dá por engrenamento, por polias, correias. Diferentemente quando você trabalha com CNC, que é comando numérico computadorizado. Aí você consegue ali colocar a RPM que você necessita. Tá? Quando você trabalha com máquina convencional, você tem o quê? Uma tabela lá nessa máquina, quais o RPM que você consegue trabalhar. Tá bom? Então ele falou que essa furadeira tem esses RPMs aqui, ó, 500, 630, 800, 1000 e 1250. E aí você precisa especificar qual RPM que você vai utilizar. Colocar lá, selecionar na máquina para poder fazer a sua furação. Aí ele fala que a velocidade de corte adequada ali, ela está entre 28 a 32 metros por minuto. Tá vendo, pessoal, aqui é a unidade? Então a unidade é metros por minuto. E aqui ele deu uma faixa para você, tá? Então o mínimo é de 28 e o máximo é 32. Normalmente é isso, pessoal. Você vai trabalhar com faixas ali no seu parâmetro de corte. No caso aqui é velocidade. Então, a partir de uma broca de 10 milímetros de diâmetro, você vai ter que fazer essa furação se utilizando dessa velocidade de corte aqui, dessa faixa de velocidade de corte. Aí ele pergunta, qual que é o valor recomendado que você vai colocar na máquina? Tá? Então aqui, pessoal, a gente tem várias maneiras de fazer esse exercício. A gente pode calcular qual que é a mínima. Aqui, né? Se utilizar aqui da mínima velocidade de corte, que aí a gente vai achar qual que é a mínima rotação. E também a gente pode usar a máxima velocidade de corte. E aí a gente vai usar qual que é a máxima rotação recomendada. Ou então a gente pode trabalhar com a média. Qual que seria a média aqui? Seria 30, né? A média de 28 e 32 é 30. Ou a gente pode colocar a velocidade de corte média que você tem ali e calcular qual que é a RPM. E aí selecionar qual que seria aqui a resposta adequada. Beleza? Vamos lá então fazer esse exercício, pessoal. Então lá quando eu tirei essa questão, não tinha a equação da velocidade de corte. Então essa equação aqui da velocidade de corte, você tem que fazer o quê? Ela tem que estar ali, ó, guardada para você, na cabecinha. Tá? Então a velocidade de corte é o quê? Π vezes o diâmetro vezes o N, que é a rotação, dividido por 1000. Você tem que colocar no coração essa equação. O que seria colocar no coração? Decorar essa equação. Beleza, pessoal? Tá? Então, é π vezes o diâmetro vezes o RPM dividido por 1000. Então, vamos colocar aqui, pessoal. Vamos colocar qual que é a máxima. Vamos trabalhar com a velocidade de corte máxima. Porque desse modo, a gente sabe qual que é o máximo RPM que a gente vai colocar na máquina. Então, vamos colocar 32. Então, você coloca aqui no VC o valor de 32 igual ao π. O π é uma constante, 3,14. Tá? Então, coloca 3,14. Vezes o diâmetro. Qual que é o diâmetro aqui? O exercício está especificando aqui que ele está trabalhando com uma broca. Então, seria o diâmetro da broca. Uma broca de 10 milímetros. Vezes o N, que é a RPM, dividido por 1000. Então aí, pessoal, lembra aqui lá da matemática? Você aqui, ó, multiplica em cruz. Tá? Então você faz essa cruz aqui, ó, vai multiplicar 32 por 1000. Então vai ser 32 vezes 1000 igual a 3,14 vezes 10 vezes N vezes 1, que está aqui, né, dividido por 32. Que é
e vezes 1 é o próprio número. Então vai ser 3,14 vezes 10. E aí, 32 vezes 1000 é 32.000. Você passa esse termo aqui que tem aqui, ó, dividindo agora, para você isolar o N, que é a RPM que você precisa. Tá? Então vai ser 32.000 dividido por 3,14 vezes 10, que é 31,4. E aí você calcula aqui, divide, né? 32.000 dividido por 31,4, você vai chegar nesse número aqui, ó, 1019,10. Faz sentido você ter vírgula na rotação? Não faz muito sentido. Então aqui você pode desconsiderar essa casa aqui e escrever 1019. Isso seria seu RPM ali máximo. Olhando aqui nas alternativas, e as alternativas seria a RPM que você pode colocar ali na furadeira, você tem em torno de 1000, você tem o 800. Aqui você vai ver que o 800 é muito baixo. E aqui você tem a alternativa D, que é 1000. Então você selecionaria ali. Então você vai colocar o quê? Tá? Essa alternativa aqui. Beleza, pessoal? Viu como é tranquilo? Mas para isso você tem que ter o quê? Essa equação da velocidade de corte. Tá? Então ela você tem que entender como que ela funciona para você substituir lá. E não pode esquecer dela. Lembra lá da velocidade média. Eu creio que todo mundo já lembra ali, né? Eu creio que todo mundo tem na mente a velocidade média, que é o quê? A variação do espaço dividido pela variação do tempo. Você traz essa equação para a usinagem. Beleza? Acertaram aí, pessoal? Passaram no concurso da Petrobras? É isso aí, pessoal. Vamos lá, então, continuar. Eu comentei com vocês que a velocidade de corte normalmente vai ser dada. Não é o parâmetro que a gente vai calcular. O que a gente precisa calcular normalmente vai ser a RPM, que é o nosso N. Então aqui ó, tem uma tabela em que vai mostrar para você quais a velocidade de corte aqui, no caso, para o torneamento. Tá? Então, o que vai depender? Ó, depende do material. Então aqui você tem um aço 0,35% de carbono. Aqui você tem um aço que é o 1045, que é 0,45% de carbono. Tá? Então, dependendo do material que você tem, ó, você tem o alumínio, você vai usar uma velocidade de corte. Qualquer outra variante que você tinha, que também poderia variar a velocidade de corte, é o tipo de operação. Então, se você está fazendo um desbaste, o que seria desbaste, pessoal? Quando você vai fabricar uma peça por usinagem, primeiro você tira aquela quantidade maior de material. E depois que você tirou essa quantidade maior, você vem tirar uma quantidade menor de material para dar aquele acabamento final. Tá? Então, se sua operação é de desbaste, quando você está tirando maior material, né? Quando você está tirando aquela quantidade maior de material, seria o desbaste, você vai se utilizar ali de uma velocidade de corte. Se for acabamento, você vai usar uma outra velocidade de corte. Se você notar aqui, ó, vamos pegar aqui o aço 1045. Então, para desbaste, ó, ele está usando 15 metros por minuto. E quando é acabamento, ele usa 20. Então, ele usa uma velocidade de corte maior. Se você for fazer rosca, né? Imagine que você vai fazer rosca lá no torno. Olha só como cai aqui, né? A sua velocidade de corte é bem menor para você fazer a rosca. Então, depende da operação que você está fazendo. Uma outra coisa que depende também do material da ferramenta. Lembra que a gente comentou? Isso aqui, ó, é uma ferramenta de aço rápido, tá? Conhecida também aí na empresa como bits. É um tipo de material que eles utilizam para fazer a sua ferramenta de corte. Um outro tipo que tem é essa aqui, ó, carbono metálico, tá? Isso aqui seria o seu metal duro. Ou ainda, na indústria, o pessoal chama de vidia, tá? Então, esse tipo de material aqui, ele é bem mais resistente do que o aço rápido. Então, você consegue trabalhar com velocidade de corte bem mais elevadas. Então, por exemplo, se você for fazer um torneamento de desbaste aqui no aço 1045, você vai usar aqui, ele recomenda você usar 15 metros por minuto. Se você estivesse utilizando ali, que é de metal duro, né, carboneto metálico, você vai usar 120 metros por minuto. Tá? Então, você vai usar uma velocidade de corte bem maior. Então, pessoal, isso aqui é uma tabela que vai estar te mostrando. Pode ser um catálogo. Se for um exercício, por exemplo, vai estar no próprio exercício esse dado para você. Beleza, pessoal?
Então a gente viu, pessoal, a velocidade de corte, que é aquele primeiro parâmetro que a gente viu daqueles vários que tem. A velocidade de corte é o mais importante. Depois a gente tem os outros dois também ali importantes que a gente vai ver. Que seria o quê? O avanço, pessoal. O que seria o avanço? É a distância deslocada ali pela sua ferramenta de corte a cada rotação. Tá? Aqui no torneamento. Então imagine aqui, ó. Você tem aqui a sua peça. Ela está girando, que é esse N aqui, que é a rotação. Que a gente aprendeu a calcular já a rotação, né? Que é a RPM. Então ela vai estar girando. E aí vai ter um movimento aqui, que é o movimento de avanço. Lembra dos movimentos que a gente viu na primeira aula? Então esse movimento de avanço, ele vai promover o quê? O avanço de corte. E esse avanço de corte, normalmente ele é dado aqui no torneamento por milímetros por rotação. Então a cada rotação que a peça for dar, você vai deslocar ali a sua ferramenta um tanto de milímetro. Por exemplo, se eu falo que é 0,2 milímetros por rotação, o que significa? Que a cada rotação da peça, eu vou caminhar com a minha ferramenta 0,2 de milímetro. Tá? Então isso é o avanço. Depois a gente tem a profundidade de corte. O que seria a profundidade de corte? Conhecida também como AP. AP é a distância entre a sua superfície da peça, pessoal, que está sendo usinada da ferramenta. Tá? Então a espessura da camada que você está retirando. Aqui você consegue ver aqui nessa ilustração. Ó, é aqui, ó, é essa distância aqui. Então essa é a profundidade de corte. Então, por exemplo, se eu vou ter uma profundidade de corte de 5 milímetros, o que significa? Eu estou tirando 5 milímetros ali de material. Como a gente está trabalhando aqui no torneamento, então você tira 5 milímetros desse lado aqui e mais 5 milímetros desse outro, porque aqui a sua peça ela é construída pelo espelhamento. Você tem ali um sentido de giro da sua peça. Então você tira 5 milímetros desse lado e 5 milímetros do outro. Então no diâmetro em si você está tirando 10 milímetros. Isso é a profundidade de corte. Você também tem a sua profundidade de corte no fresamento. Tá? Então lá vai ser o que? O tanto que a sua fresa está removendo o material. A espessura ali de material que ela está removendo. Tá? Então esses três parâmetros, pessoal. Velocidade de corte, o avanço de corte, tá? E a profundidade de corte são os três parâmetros que eu queria apresentar aí para vocês, que são os principais ali para aqui para o nosso curso. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, pessoal. E é isso aí. Até a próxima, pessoal. Até mais!